Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, além de vocês ouvirem a santa palavra de Deus, vocês vão aprender duas palavras em latim: Agnus Dei. É certo que qualquer pessoa que tenha seguido a nossa liturgia tradicional do Inário tenha se deparado com o título Agnus Dei diante de um cântico. Mas o que é menos certo é se todos sabem o que significa Agnus Dei. Alguns com certeza sabem. Agnus Dei significa Cordeiro de Deus. A maioria dos cânticos de nossa liturgia tem os títulos em latim, que são as primeiras frases do hino. E os hinos do nosso inário têm uma longa história dentro do culto cristão. Pois o que cantamos hoje é o que os nossos antepassados na fé cantaram, sempre louvando e exaltando o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus. E é uma grande bênção para nós hoje aprendermos estas duas palavras, porque estas palavras foram exclamadas por João Batista quando ele viu o Senhor Jesus vindo em sua direção. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista fez este anúncio, pois esta era a sua vocação dada por Deus, a de anunciar o Messias ao povo, a de preparar o caminho do Senhor, a de anunciar que o Cordeiro de Deus estava ali, diante de todo o povo de Israel. E João Batista sabia quem era este Cordeiro, pois o Deus triuno havia revelado a ele no batismo de Jesus, que Jesus era o Messias. O Pai disse: este é o meu Filho amado, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus como pomba. João Batista sabia quem era o Messias. E nós também sabemos. Na semana passada, quando falamos sobre o batismo de Jesus, nós vimos qual é a tarefa deste Messias, que é de ser o nosso substituto, de ser o substituto de toda a humanidade. E diante de Jesus, para enfatizar a sua pessoa, a pessoa de Jesus, João Batista exclamou: este é o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. Notem, queridos irmãos, vejam, ele tira o pecado do mundo. Esta é a sua tarefa, é tarefa dele, é só dele. Mas olhando à nossa volta, nós vemos, no entanto, muitas pessoas querendo fazer o papel de Jesus, querem ser um cordeiro, querem pagar pelos seus pecados. Olhando à nossa volta, nós vemos tantas procissões, tantas romarias, tantas subidas de joelhos por muitos degraus em igrejas, obras de caridade, jejuns com o intuito de merecer graças e de pagar um pouco dos seus pecados, orações para imagens que nada podem e nada são. É triste ver isso, mas é a realidade. Em nosso texto, o próprio João Batista não chama atenção para ele, mas aponta para o Cordeiro que tira o pecado. Muitas pessoas, infelizmente, tentam pagar pelos seus pecados. Talvez alguma vez nós mesmos tentamos, ou quem sabe ainda muitos de nós tentam fazer isso. Afinal, essa é a nossa tendência natural de nos justificar. Nossa concepção natural de pecado é muito falha, é muito pequena. Por isso muitos acham que podem pagar pelos seus próprios pecados. Acham que essa é uma tarefa fácil, uma tarefa possível. Estão redondamente enganados. O texto diz que o Cordeiro tira o pecado. E pecado no texto no singular, se referindo ao pecado raiz, ao pecado original. Esse pecado é a nossa incredulidade natural, o pecado de não dar ouvidos e não confiar em Deus acima de todas as coisas. É o pecado de querermos ser o nosso próprio Deus, o nosso próprio Criador, de darmos ouvidos às nossas vontades egoístas, de fazer o que queremos, de querer ser o centro do universo. Esse é o pecado de confiar em nossas obras, em nossas ações. Esse é o nosso egoísmo natural, de querer tudo para nós. E esse pecado, queridos irmãos, queridas irmãs, esse pecado é coisa séria. Ele mata, ele condena. Ele não pode ser retirado por nenhum ser humano.
ele está cravado em nossa natureza humana. Todos, sem exceção, estão debaixo desse pecado, e ele é a raiz de todas as nossas ações pecaminosas, de todos os pecados que cometemos por pensamentos, palavras e ações. E diante desse fato aterrorizante, estaríamos perdidos se não fosse a provisão graciosa de Deus. Diante de tão grande pecado e tão grande consequência, que é a morte e a condenação eterna, somente um grande Deus para resolver a situação. A maravilhosa notícia para nós é que nós não temos que pagar pelos nossos pecados, e de fato nem podemos. O verdadeiro Deus não deixou a humanidade desamparada, e olha que o nosso Deus poderia fazer isso, afinal é isso que merecemos, morte e condenação. Mas Ele não fez. Ele providenciou um cordeiro para sacrifício por nós, um cordeiro que deveria morrer e sofrer pelo nosso pecado, que deveria ser sacrificado em nosso lugar, um cordeiro que deveria ser tudo o que não somos, um cordeiro que deveria fazer tudo o que não fazemos. Deus se torna um de nós em Jesus, para ser o nosso substituto, para tirar o nosso pecado. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Só Ele pôde cumprir, só Ele pode. E Ele cumpriu a justiça de Deus. Ele entrou debaixo da justiça de Deus para pagar pelos nossos pecados. O Pai cobrou a sua justiça em Jesus. O que a lei exige foi colocado sobre Jesus, e Jesus pagou por tudo. Tudo por nós e em nosso lugar. Na cruz, como diz Isaías, Jesus foi como um cordeiro mudo ao matadouro. Ele foi sacrificado e derramou o seu sangue como pagamento. O salmo de hoje retrata bem o que Deus fez. Ele tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Deus nos tirou de um poço de perdição, e Cristo conquistou para nós, conquistou para todo mundo perdão. Ninguém ficou de fora. Então, se alguém aqui tem dúvidas se está debaixo do perdão de Deus, ou se o perdão de Deus é para você, sim, o perdão de Deus é para você. Cristo morreu por todos, pelo mundo inteiro. Ninguém ficou de fora. Ninguém precisa conquistar o perdão e a salvação. Isso é maravilhoso, isso é uma notícia muito maravilhosa, uma notícia que muda a nossa vida, que nos leva a pensar de maneira diferente. O perdão e a salvação já foram conquistados pelo Cordeiro. E quando confiamos em Cristo, a verdadeira fé em Deus, em Cristo, nós cremos verdadeiramente em Deus e vivemos uma nova realidade, uma nova vida já aqui. Toda a perfeição de Jesus é atribuída a nós. Parece uma coisa corriqueira, uma coisa normal se falar que Deus olha através de Jesus para nós e nos vê santos. Todo mundo já escutou aqui, sempre, a cada domingo estudando. Mas essa é uma notícia maravilhosa. Em vez de Deus nos ver pecadores, o nosso pecado cravado, o nosso egoísmo, aquilo que somos, Deus vê Jesus, vê a santidade de Jesus, e por meio dessa santidade Ele nos dá diariamente uma nova vida, para que possamos sempre viver uma nova realidade já aqui, uma realidade de paz, de amor ao próximo, uma vida santificada. Em Cristo, queridos irmãos e irmãs, estamos sem culpa diante de Deus, não há mais culpa em Jesus. E a presença do Cordeiro em nossas vidas traz mudanças. Traz alegria, perdão e paz. No texto do Evangelho, nós vemos que 2 discípulos de João Batista, ao ouvirem sobre o Cordeiro, o seguiram. Um deles era André. Ele, cheio de alegria, motivado por essa salvação e amparado pelo Cordeiro, ele falou para todos de sua fé, ele queria que todos soubessem de sua fé. E antes de fazer qualquer coisa, ele foi em busca do seu irmão Simão Pedro.
e falou para o seu irmão de Jesus. O coração de André estava cheio e ele levou seu irmão ao Senhor Jesus. Ele não guardou o cordeiro só para si, mas o anunciou a outros. Também nós, que temos a alegria da salvação, que já somos a nova criação de Deus, a nova criação de Deus aqui, rumo à nova criação no dia da volta de Jesus, nós queremos também levar mais pessoas ao Cordeiro de Deus, ao Agnus Dei, que tira o pecado do mundo. Queremos anunciar também, como fez André, onde estivermos, que Deus nos preparou um Cordeiro, que Deus preparou o sacrifício perfeito por nós, e anunciar que só nele, só em Jesus, nós temos a redenção e a vida. Pois esse Cordeiro, ele é Deus conosco. Ele não é um Cordeiro ausente que fez a sua obra, foi para o céu e lá está, mas é um Cordeiro que está conosco, que está aqui, amando, perdoando e amparando a cada um de nós. Esse Cordeiro é um Cordeiro ativo, que a cada dia afoga a nossa velha natureza e nos dá diariamente o seu perdão e a sua nova vida. Estando em Cristo, queridos irmãos, nós não somos mais escravos do pecado. Embora continuemos pecadores e pecamos, já não mais vivemos na escravidão do pecado, na prática do pecado. O Agnus Dei, o Cordeiro de Deus, vem a nós hoje com o seu corpo e sangue. O perdão que ele ganhou na cruz do Calvário, ele nos dá em sua palavra e em sua santa ceia. Por causa do Cordeiro nós temos o consolo, como diz Pedro, de saber que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados, mas pelo precioso sangue, como de Cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vocês. Deus seja louvado. Deus nos deu um Cordeiro. Ele resolveu o nosso maior problema. Ele tirou o nosso pecado diante de Deus. Estamos sem culpa. Em Cristo temos uma vida que começa aqui, que não termina nunca. Cristo é o nosso Cordeiro. E por causa da fé que Deus nos deu neste Cordeiro, será uma alegria ouvir o cântico no céu, quando estivermos lá, conforme Apocalipse 7. Esses são os que atravessaram sãos e salvos a grande perseguição. São as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro e elas ficaram brancas. É por isso que essas pessoas estão de pé diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite. E aquele que está sentado no trono as protegerá com a sua presença. Elas nunca mais terão fome nem sede, nem o sol, nem sequer qualquer outro calor forte as castigará, pois o Cordeiro que está no meio do trono será o pastor dessas pessoas e as guiará para as fontes das águas da vida, e Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas. Diante disso, queridos irmãos, nós só podemos clamar: amém, vem Senhor Jesus, pois tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o nosso pecado. Amém.